Olá, Marisa. Seja bem-vindo, André. A gente estava falando aqui sobre o frio no nosso Nordeste, o fim de inverno Pois do é. hemisfério norte. Temporada de esqui agora aí. Tudo bom com você? Seja bem-vindo Tudo. aqui na nossa live. Eu que agradeço a gentileza aí do convite. É sempre um prazer falar de lixo, né? A gente não trata o Esse lixo. é um assunto que, para nós que tratamos e estamos acostumados, é sempre um assunto empolgante, instigante, que a gente acha uma hora pouco para falar sobre isso, né, André? Sem dúvida alguma. Seja bem-vindo e assim, a gente agradece muito o aceite do convite, de você estar aqui com a gente para debater. E o pessoal está aqui falando do frio na nossa live. Mas eu vou te apresentar um pouquinho aqui para quem ainda não te conhece, né? Dizer que o nosso convidado desta live é André Vilhena, que é gerente ambiental com experiência no trabalho de fábrica de ideias, né? No Think Tanks, hábil em administração de redes, negociação, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, planejamento estratégico, com ênfase em serviços sociais e comunitários e relacionamento com as partes interessadas, não é isso? Mas algo aqui que a gente tem que destacar foi que o André, de 1998 até março deste ano de 2020, foi diretor executivo do Compromisso Empresarial para a Reciclagem. E essa experiência assim foi muito interessante. A gente se conheceu nesse meio campo, né? A gente se encontrou várias vezes nesse período. Eu como repórter cobrindo as questões dos resíduos e você nessa como é que eu poderia dizer, nesse sacerdócio, né, de tentar fazer essas coisas acontecerem, né. O André ele é engenheiro químico, né, formado pela UFRJ, tem mestrado em Ciências da Engenharia de Produção, lá pela COP, UFRJ, e coordena o subcomitê 3 da ABNT, que é o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental associado da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né. E em 2008 foi nomeado conselheiro superior de meio ambiente na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? E tem esses 22 anos, né, de experiência ligada diretamente com as ações do Sempre, no fortalecimento da marca, né? Na consolidação do modelo brasileiro de reciclagem pós-consumo, que é uma referência global para países em desenvolvimento, e participou ativamente da elaboração da nossa política nacional de resíduos sólidos, que eu sempre gosto de destacar que ela foi aprovada em 2010, que em 2014 deveria estar totalmente regulamentada, em funcionamento, e os prazos foram sendo estendidos e até hoje a gente não conseguiu erradicar os lixões do Brasil, infelizmente. A gente ainda vê aí uma realidade bem aquém do que a gente gostaria de ver, né? Mas a gente vai já conversar sobre isso. E aí o André tem algumas premiações que a gente deve destacar aqui, né? Ele recebeu o Prêmio Brasil Meio Ambiente do Jornal do Brasil em 2008, o Prêmio EBA News em 2014, Profissional do Ano, Mérito Ambiental aqui, né, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará em 2019, no ano passado, né? Então, assim, já está mais do que apresentado e a gente vai conversar sobre o que interessa, né? Que o pessoal veio aqui para essa live para ouvir o que você tem a dizer para a gente, né? Sobre a questão da coleta seletiva, da reciclagem. E eu vou te fazer uma primeira pergunta, André, que é anterior, né? Vou te perguntar sobre quais eram os desafios. Depois eu pergunto o atual e o que vem por aí, mas eu queria que você falasse primeiro para a gente sobre os desafios que o setor da reciclagem já enfrentava antes desse contexto de pandemia no Brasil. Uhum. Bom, a gente sabe que o Brasil ele é basicamente um continente, né? Então nós temos realidades bastante diferentes no país, tanto do aspecto da coleta seletiva, né? Com relação à reciclagem em si. Então, nós avançamos em algumas regiões mais do que em outras na coleta seletiva,
E também avançamos na reciclagem de vários materiais, mais do que outros, né, presentes no lixo urbano, ao longo de todo o processo de construção, como você mencionou, do modelo brasileiro. Do ponto de vista da coleta seletiva, é muito importante a gente frisar que, apesar de vários municípios fazerem, né, terem programas oficiais de coleta seletiva, o grande responsável pela coleta seletiva e pelos altos índices de reciclagem de vários materiais no Brasil são os catadores e os pequenos empresários do comércio de sucatas, né? Então, o Brasil, como você mencionou, ele acabou se tornando uma referência em nível internacional exatamente por esse modelo, né? Quando o que a gente chama dos outros canais criaram o fluxo do que hoje se fala da logística reversa, né? Que faz com que o material reciclável, descartado no lixo urbano, possa voltar para a indústria. Então, o Brasil, por exemplo, no caso do papelão, é um dos países que mais recicla no mundo, lata de alumínio, todo mundo sabe. E agora, na semana passada, saíram dados interessantes sobre a reciclagem de PET, né, no Brasil, divulgados pela associação do setor que envolve toda a cadeia de PET. Nós reciclamos em 2019, mesmo com as dificuldades aí da economia que já vínhamos percebendo, né, no ano passado, mais de 300 mil toneladas de PET. E o grande responsável por esse processo o catador, são os pequenos sucateiros, né, os pequenos comércios de sucata. Inclusive, esse é um dos fatores que dificulta muito você fazer um mapeamento da cadeia, né, porque, infelizmente, a gente ainda tem muita informalidade na cadeia de reciclagem. Por isso que é difícil você medir, né, a coleta seletiva, ao longo da cadeia, a montante da indústria de transformação, né? Quando chega para a transformação, você tem mais segurança, né, do que efetivamente o país está reciclando. Então, a gente avançou muito, mas como você mencionou, por exemplo, na questão dos lixões, o Brasil continua muito mal. Nós temos que lembrar que, mesmo antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, já era proibido ter lixões, né? Já com a Política Nacional de Meio Ambiente, conectando com a nossa Constituição, onde diz que o poder público local tem a responsabilidade sobre o gerenciamento deste assunto, você ter um lixão é um crime ambiental. Então, o Ministério Público ele tem um papel importante aí, porque, como você mencionou, mesmo com a dilação de alguns prazos aí da política de resíduos, é crime ambiental ter lixão. Então, o Ministério Público ele pode, deve e tem feito, né? Isso a gente acompanhou ao longo de anos, o enquadramento dessa situação. O prefeito que ainda tem lixão, ele deve assinar um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, estabelecendo um prazo para ele fechar aquele lixão. Então, esse é um problema que nós temos, mas precisamos ressaltar também, exaltar aqueles prefeitos, aquelas cidades, municípios que fecharam seus lixões e que hoje têm aterro sanitário. Quando a gente começou a mexer com lixo, lá na década de 90 ainda, né, na Rio 92, você falava em aterro sanitário, você estava falando grego no Brasil, né? Que basicamente quase que 90% do lixo do Brasil na época era colocado em lixões, e o resto era em aterros, né, que nem mal controlados eram, né, que você colocava terra por cima do lixo. Então a gente avançou também bastante, né, nesse sentido. Hoje a gente tem vários aterros sanitários funcionando muito bem no país, de ponta, né? Mas é claro que, como eu falei anteriormente, nós temos muita desigualdade no país. Então, é preciso, de alguma forma, nós corrigirmos essas distorções. E os mecanismos estão aí, né? O Ministério Público hoje ele pode ter um papel importante aí de fazer o enquadramento desses municípios que não têm lixões e não têm coleta seletiva. Antes de te fazer a próxima pergunta, André, eu queria dar aqui só um alô para a Xerri, presidente da cooperativa Amantes da Natureza. Ela fala da zona norte de São Paulo, próximo ao Jaçanã. Alô, Xerri.
prazer ter você aqui na nossa live. E aí eu queria te perguntar, já que você tocou nesse contexto das desigualdades, né, eu acho que eu queria que você falasse sobre dois aspectos. Um aspecto em relação à própria figura do agente reciclador, do catador, daquela pessoa que está na ponta, né? A gente sabe que sempre é mais complicado para essas pessoas que estão ocupando essa posição mais vulnerável. Elas estão mais sujeitas a acidentes, muitas vezes elas são, aliás, na maior parte das vezes elas são muito mal remuneradas, não tem segurança nenhuma, como eu disse, e elas ficam submetidas, né, a essa condição de trabalho e a insegurança, e assim, a pergunta a gente tem dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos toda uma previsão de como incluir essas pessoas nessa transformação proposta de melhorar a dignidade e de aumentar a eficiência desse setor da reciclagem. Como é que você vê, André, a situação atual e essas perspectivas de melhoria de qualidade de vida desses trabalhadores? Esse é um tema crucial que a gente, durante muitos anos, trabalhou, né, no Brasil. O que acontece é que muitos desses catadores efetivamente se tornaram empreendedores, né? Conseguiram galgar degraus aí na qualidade do trabalho que eles exercem. Você hoje tem exemplos aí, por exemplo, de redes, né, de cooperativas, associações de catadores que conseguem comercializar diretamente com a indústria. Muitos catadores que começaram em cooperativas, associações, se tornaram empresários de sucata, né? Então, ao longo dos anos, a gente viu evoluir muito. E na década de 90, no início dos anos 2000, a gente ouvia muito o seguinte: vocês estão explorando a miséria, né? E a gente via pelo outro lado, né? Olha, nós temos uma grande parte da população que está excluída no mercado de trabalho, precisa de uma oportunidade, e como é que a gente faz para inserir essas pessoas que têm, inclusive, dificuldade do ponto de vista de qualificação, né? Durante muitos períodos aí no Brasil, na história do Brasil, a gente teve até falta de mão de obra qualificada para ocupar determinados espaços, né? Então, esse é um problema sério. E a coleta seletiva, ela surgiu, né, como uma oportunidade para boa parte dessa população que não tinha condições, tinha dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, as primeiras cooperativas do Brasil, a Asmar em Belo Horizonte, né, a Copamare em São Paulo, nos ensinaram isso, né, de que haveria uma oportunidade de inserção dessas pessoas, né, dentro do mercado de trabalho. E a partir daí a gente passou a trabalhar replicando isso. Então, também nesse caso, nós temos situações díspares, né? Você tem ainda tem cooperativas que ficaram pelo meio do caminho ao longo da história, né? E outras que amadureceram e cresceram, né? Hoje você tem um movimento de catadores, uma associação nacional de catadores que negocia diretamente com o governo, né, com a indústria, condições para contribuir com o princípio da logística reversa, da triagem de materiais recicláveis. O que nós vimos agora na pandemia é que uma situação semelhante com o que aconteceu em 2009, o risco de você ter rupturas, né, de cadeias em função do material perder valor, da suspensão de programas de coleta seletiva, restrição dos catadores em trabalharem no setor. E aí nós vimos dessa vez o que não vimos em 2009, uma movimentação importante por parte de prefeituras e de empresas apoiando os catadores nesse momento de dificuldade. Então, hoje tem, por exemplo, um grande programa da ANCAT, né, que é a Associação Nacional dos Catadores, que recebe doações, apoio, né, de empresas para manter os catadores durante o período em que houve a ruptura, né, da circulação pela busca do material reciclável. Não foi só no Brasil que a coleta seletiva sofreu, foi no mundo todo, né?
porque, por motivos óbvios, você ter duas coletas, né? A coleta regular e a coleta seletiva, você aumenta o risco, né, de propagação do vírus. Tanto que foi importante que teve um instituto, o National Institute of Allergy and Infectious Diseases do ZEWA, dos Estados Unidos, fez um estudo justamente para verificar como era o comportamento do vírus da Covid-19 nos materiais reciclados. E até coloquei o link lá no LinkedIn para quem quiser acessar. Você tem a permanência do vírus nos materiais é diferente, né? O tempo de duração. Então, o máximo que se encontrou no estudo que eles fizeram foi de 3 dias em materiais plásticos, certo? Portanto, se você tiver uma quarentena do material reciclado nos galpões, né, depois que é feita a coleta, de 4 dias, te dá uma segurança de que aquele material não vai trazer problema. Primeiro, para o catador, que eventualmente vai trabalhar na triagem manual, e mesmo depois, quando chegar na indústria de transformação. Então, a partir desta referência, muitos programas de coleta seletiva pelo mundo acabaram programando a sua retomada. Aqui no Brasil, algumas prefeituras estão fazendo isso também, a partir dessa orientação de 4 dias de quarentena para o material reciclável. Então, eu acredito que em breve as cooperativas poderão voltar com mais força, né, a retomar o trabalho, mas durante esse período aí, no ponto que você abordou, né, da fragilidade, da vulnerabilidade, a gente tem que destacar as empresas que fizeram um esforço de manter a cadeia durante esses 3 meses aí de ruptura. A gente viu aí os catadores, em média, recebendo de R$200 até R$600, independentemente do dinheiro que foi repassado pelo governo, o que é muito importante para eles poderem enfrentar esse momento de parada, né? E pós-pandemia, o que a gente precisa é seguir avançando na inserção qualificada desses catadores, né? Na medida em que o trabalho deles vai amadurecendo, até que a gente possa chegar no futuro e não ter mais, por exemplo, tração humana, né? Que é algo que ainda temos no Brasil e incomoda bastante. Mas isso é reflexo também da situação socioeconômica do país, né? Mas a gente tem que perseguir para o futuro a melhoria para fazer com que a qualidade do trabalho, a segurança desses catadores possa melhorar cada vez mais. Bom, tem uma pergunta aqui da Adriana Pimentel, que inclusive é nossa colaboradora na Econordeste. Ela pergunta ela pergunta primeiro se foi comprovado o aumento da produção de lixo durante a pandemia e quais as alternativas do cidadão para fazer bem a parte dele. Eu complementaria essa pergunta dela, porque eu já estava aqui com uma coisa para perguntar para ti. A gente, nesse momento de pandemia, que ainda está em isolamento social, né, a gente tem, e quem já faz a separação do lixo em casa, principalmente, como é o meu caso, a gente não tem coleta seletiva aqui em Fortaleza, mas eu já há muito tempo eu separo os resíduos aqui da minha casa, mas eu me senti um pouco incomodada durante esse período de pandemia, exatamente com relação ao que você estava falando, né, sobre a possibilidade de contaminação dos materiais, né. Então, a gente tem feito aquela higiene dos produtos quando chegam na nossa casa, mas tem uma coisa que estava me incomodando, que você deu a solução aí na tua fala, foi exatamente em relação à questão das embalagens. Por exemplo, tem embalagens de alimentos, por exemplo, que estão engorduradas, sujas, essas a gente sabe que não tem jeito, que tem que descartar, né? Mas tem, por exemplo, existia uma orientação de descartar as embalagens, sacolas. Aí eu fiquei, gente, eu vou descartar tudo, não, eu vou guardar aqui, vou deixar um tempo ali em quarentena, né, para o vírus ir embora, depois eu destino esse material, não posso fazer isso. Então, é exatamente isso. Continuando a pergunta da Adriana, é exatamente essa coisa da pessoa, né, do cidadão. O que a pessoa pode fazer
para poder dar um destino adequado para os seus resíduos recicláveis, se, primeiro, ela não tem coleta seletiva na porta dela, e ela não tem orientação sobre quanto tempo o vírus vai durar nesses materiais. Você falou, o mais tempo é o plástico, o maior tempo é o plástico, né? Então, teoricamente, se você deixar esse material 4 dias em quarentena, você já pode organizar e separar e destinar, que não vai nem te contaminar, nem contaminar as pessoas que vão receber, é assim? Pois é, então, em relação a essa questão do aumento da reciclagem, a gente vê muito misunderstanding, né? Muita confusão com relação a essas informações. O que acontece? Não é que tenha aumentado necessariamente o engajamento da população nos programas de coleta seletiva. O que acontece é que, por motivos óbvios, né, com a Covid, houve um aumento da geração em peso, em massa, do material reciclável em casa, até inclusive uma mudança do perfil de consumo, né, com delivery e tudo mais. Então, era de se esperar, logicamente, que houvesse um aumento da quantidade de lixo gerada em domicílios e também que houvesse um aumento da fração seca, né, basicamente embalagens gerados no domicílio. Agora, por outro lado, aqueles outros canais que eu mencionei antes de coleta seletiva foram interrompidos, né? O trabalho dos catadores foi reduzido, dos pequenos comerciantes que percorrem as ruas coletando material reciclável, lojas, né? Shopping centers e tudo mais, reduziu. Então, a rigor, a gente só vai poder ter uma noção exata do impacto da reciclagem mais adiante, quando a indústria de transformação, como eu falei anteriormente, quando a indústria de reciclagem mencionar exatamente como é que foi esse comportamento da reciclagem na ponta, né? Então, houve esse aumento da geração do domicílio. Bem, e aí o que eu faço, né? É a sua segunda pergunta com relação ao material reciclável. Aí é caso a caso, porque a gente tem que entender o seguinte, que o gestor público, é difícil para ele dizer assim, bom, então vamos continuar com a coleta seletiva, e façam em casa essa quarentena dos 4 dias antes de encaminhar para a coleta seletiva. Nem todo mundo tem disponibilidade de espaço em casa, né, área para fazer isso. Então, cada caso é um caso. Então, ou tem a coleta seletiva ou não tem. Ou a prefeitura assume a responsabilidade de seguir com a coleta seletiva e garantir esta quarentena de 4 dias. Né? No início da Covid, foi interrupção geral, né? Inclusive fora do Brasil, até se fazer essa avaliação e chegar a essa conclusão de que os 4 dias seriam suficientes. Então, ou mantém a coleta seletiva e garante os 4 dias, ou então suspende a coleta seletiva e o morador coloca no lixo comum. É muito difícil você transferir essa responsabilidade de fazer essa avaliação para o morador, porque aí um vai ter área e vai fazer a quarentena, o outro não vai fazer, né? E aí você vai passar numa rua onde vai ter uma variação grande e você não vai ter segurança. Então a responsabilidade nesse caso tem que ficar com o poder público e o morador acompanha. Se a coleta seletiva passa na sua porta, você entrega, segue participando da coleta seletiva. Se não tem ou foi suspensa, você verifica se tem um ponto de entrega voluntária, um ecoponto, né? Ou uma cooperativa de catadores próximo para você destinar. Se não tiver paciência nesse período aí, vai ter que misturar, infelizmente, com o lixo comum. Tem uma pessoa aqui que perguntou se os ecopontos de Fortaleza estão funcionando. Eu diria assim, alô, prefeitura, né? Porque eu realmente não tenho certeza para dizer estão ou não funcionando, eu espero que estejam, né? Aqui em Fortaleza a gente tem uma rede de ecopontos municipal e também tem os pontos do EcoElse, né? Eu aqui em casa, eu destino a uma instituição de caridade que tem aqui perto da minha casa, já há mais de 20 anos eu destino os resíduos aqui de casa para lá, eles recebem tudo, então eu fico tranquila, porque eu mando roupa, sapato, reciclável, eletroeletrônico que já não está mais servindo, eles destinam tudo, né? E aqui também em Fortaleza existem essas entidades, inclusive o movimento Emaús é um movimento muito interessante, que não só eles empregam pessoas, às vezes egressos do sistema penal, ou pessoas que estão em vulnerabilidade social, para fazer o recondicionamento de alguns objetos, e eles fazem feiras para também vender para pessoas de baixo poder aquisitivo, que é também um trabalho
bem interessante. Mas, André, voltando aqui à questão da cadeia da reciclagem, eu queria tocar num assunto mais técnico, mas também não menos importante aqui da reciclagem, que é sobre os materiais aqui no Brasil, né, a destinação desses materiais. A gente sabe, por motivos óbvios, quem conhece bem a cadeia da reciclagem conhece essa história, a gente tem um case, né, de sucesso que é o alumínio, né, o alumínio. A gente aqui, há muitos anos, recicla, eu não diria 100, mas assim, quase 100%, gira em torno de 98%, né, do alumínio que a gente consome no país. E por quê? Né? Porque extrair alumínio da natureza é muito mais caro, muito mais impactante para o meio ambiente do que você reciclar, e ele é um material infinitamente reciclável. É vantajoso para todo mundo, não é à toa que o valor agregado até para os próprios catadores é bom, né? Ninguém dispensa uma latinha de alumínio, né? Mas eu queria te perguntar em relação aos outros materiais, né? Como é que está o Brasil em relação à destinação dos seus resíduos? A gente está com uma boa estrutura de reciclagem no país, porque a gente sabe que a gente tem alguns materiais e algumas regiões, vou citar aqui só para você também colocar aí na tua fala, a gente está com um problema aqui no Ceará, por exemplo, do vidro, né? Praticamente não se destina mais o vidro do Ceará à reciclagem, porque fechou a única empresa que reciclava vidro aqui, né? Ficou só, acho que a filial de Recife é a mais próxima, e aí a logística ficou cara, porque vidro é pesado, levar vidro do Ceará para reciclar em Pernambuco. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que está esse mercado hoje, quais são os materiais que têm maior valor, os que têm menor valor, aqueles que têm uma logística mais simples. Eu sei que o plástico aqui no Ceará ele tem tido assim um crescimento muito grande das empresas, inclusive o Sindiverde ampliou muito a quantidade de pessoas que fazem parte, né, das empresas que reciclam, principalmente plástico aqui no Ceará. Eu queria que você desse um panorama para a gente da situação no país. Pois é, e inclusive em relação à lata de alumínio, a gente tem o Ceará é um case interessante, porque durante muitos anos a lata de bebida, por exemplo, ela era de aço, né? Em Fortaleza. Então, o setor de aço teve que desenvolver um sistema de coleta, né, que pudesse atingir o mesmo patamar de coleta ou parecido do que o alumínio, porque ele precisava dar segurança e conforto ao cliente, né, ao usuário da embalagem. Então, foi um debate durante muitos anos interessante sobre essa questão da relação da lata de aço com a lata de alumínio, né? Em geral, no Brasil, Marcelo, a gente tem capacidade instalada para reciclar os materiais que são coletados todos. Em geral, a indústria de transformação de reciclagem trabalha com capacidade ociosa, varia por tipo de material, né? E você tem materiais que têm mais liquidez no mercado, materiais que têm menos liquidez. Então, em geral, você não tem problema com papelão, plástico PET, né? Há casos, inclusive, do plástico PET que você tem, muitas vezes, percorre longas distâncias para reciclado, às vezes, para ser reciclado, às vezes, com frete de retorno, por exemplo, né? Vem de São Luís, Maranhão, para São Paulo para ser reciclado. Alguns tipos de plástico já não têm tanta liquidez, né? Você tem alguma dificuldade, mas o setor industrial tem se movimentado para resolver esses gargalos, né? A gente, por exemplo, tem hoje no Brasil, que foi um crescimento ao longo dos anos, de uma coleta de poliestireno, né, que é o isopor, muito maior do que 15 anos, 20 anos atrás, né, que era praticamente zero. Então, você tem um esforço, né, do setor em avançar e, no caso específico dos plásticos, a gente precisa avançar na questão do conteúdo reciclado, né? Eu acho que você mencionou aí a indústria de plásticos do Ceará. Acho que tem um grande potencial aí para oferecer
essa alternativa dentro do conceito da economia circular, né, para os clientes, os grandes usuários de embalagem, que estão em busca de conteúdo reciclado, justamente para agregar valor a toda a cadeia, né? Porque quando você, por exemplo, utiliza 30% de plástico pós-consumo numa embalagem de shampoo, isso vai afetar e dar sustentabilidade para toda a cadeia, né? Porque você vai ter garantia de ter um comprador para aquele material e um fluxo contínuo, né, de venda daquele material que vai ser coletado. Então, esse é o ponto que a gente ainda precisa avançar, né, que hoje está dentro da economia circular, mas conteúdo reciclado a gente já fala há muitos anos, e que eu acho que para os próximos anos vai ser uma oportunidade. A questão do vidro é um problema em várias partes do Brasil, e aí acho que é mais uma questão de reatividade mesmo de parte desse setor. Algumas empresas vão atrás para solucionar o problema, outras não. E aí a gente vê mais ou menos semelhante com o que aconteceu com a embalagem longa-vida, que não era reciclável na década de 90 no Brasil e passou a ser com um trabalho contínuo, né, de esforço das empresas envolvidas com esse tipo de material. Então, você não tem encalhe desse tipo de material no Brasil, como você vê na questão, em certas partes do país, do vidro, por exemplo. Então, muito, às vezes, da postura ser mais proativa de uma empresa ou um setor e a do outro ser mais reativo, né? Mas, em geral, os materiais recicláveis no Brasil, a gente tem, salvo essas exceções que você comentou, a gente tem liquidez para a maioria deles. Alguns tipos de plástico filme, aí o setor vai precisar ter atenção, porque vai precisar apertar o passo para ter uma reciclagem maior, né? Porque nós temos uma discussão hoje no mundo com relação ao banimento de embalagens que não atingirem determinados patamares de reciclagem comprovada. Então, pode ser que no futuro nós tenhamos restrição do uso de determinados tipos de materiais por conta disso. O que seria uma infelicidade até para nós consumidores, né? Porque a culpa não é do plástico, nem do vidro, nem do alumínio. A culpa é nossa que quando descartamos o material de forma inadequada no ambiente, né? Então, você pode ter algum tipo de restrição do seu consumo, e isso se deve, basicamente, não por culpa do polímero, do plástico, é culpa do consumidor que não soube, para determinados usos, ter cuidado, né, com a questão do pós-consumo. Muita gente hoje, a gente vê, por exemplo, no Rio, o pessoal consumindo muita água mineral engarrafada, né? Em função da qualidade que está duvidosa da água que está sendo oferecida para a população. Então, se você tem um amanhamento desse tipo de embalagem, como é que faz, né? Vai usar só vidro, e aí você vai embalar tudo em vidro, olha o peso que isso vai ser para o transporte, não o impacto ambiental que isso vai trazer. Então, a gente tem que ter atenção com essas questões e colocar isso mais para a população, né? Chamar a população para participar desse movimento de mudança de comportamento. Num período aí pós-Covid, nós vamos ter muita oportunidade para falar da questão ambiental, inclusive do saneamento, né? A gente tem visto discussões sobre esse tema mais intensas em determinados fóruns que não víamos antes, né? Então, é uma oportunidade para a gente correlacionar a questão do lixo, né, do consumo, dos hábitos nossos, com essa questão também da saúde, né, da população. Dando um retorno aqui a respeito daquela pergunta dos ecopontos, a Prefeitura publicou uma notícia no site deles, né, no dia 21 de maio, de que os ecopontos de Fortaleza funcionam normalmente durante o período de isolamento. Eles colocam, inclusive, que eles estão funcionando de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, né? Portanto, a informação aí da Prefeitura é essa. Voltando aqui para o que você estava falando, eu gostaria de comentar uma coisa.
é que, assim, uma, existe assim, uma tendência às pessoas radicalizarem as discussões, né? A gente sabe que um mundo sem plástico não, atualmente não é possível. A gente ainda depende desse material para muitas coisas, inclusive por questões de higiene e tudo mais. Existem algumas alternativas, né? Mas assim, o que a gente precisa estar atento, inclusive a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca isso muito claramente, são as responsabilidades dos setores, né? Você falou aí sobre o setor produtivo, né? O setor produtivo tem que ter responsabilidade, a embalagem dos produtos ela é necessária, mas a gente sabe que em alguns setores existe sim um excesso de embalagens, ou às vezes embalagens que podem ser melhoradas, aperfeiçoadas, que existem alternativas menos impactantes. Aí é uma responsabilidade. A gente tem a responsabilidade do consumidor, que tem que, primeiro, pensar se realmente precisa consumir tudo que ele está consumindo. Segundo, precisa analisar a questão das embalagens. Às vezes o consumidor compra um determinado produto, pede para embrulhar para presente, para colocar numa sacola. Às vezes a sacola, essa sacola de papel, bota dentro da sacola de plástico para proteger melhor. Enfim, existe essa questão da consciência de quem está consumindo, não só pelo que está consumindo em si, como pela forma como está consumindo, pelo descarte daquilo que consome, né? Porque o lixo que a gente descarta de uma forma ou de outra, ele não desaparece, ele continua sendo nossa responsabilidade. Nós passamos por essa cadeia da geração desse resíduo e a gente sim tem responsabilidade. A nossa responsabilidade, tem o poder público que tem a responsabilidade dele de fazer políticas públicas, de promover a coleta seletiva, de promover a educação ambiental, de fiscalizar quem não está fazendo direito, e aí serve para o produtor, para o comerciante, para o consumidor, para toda essa cadeia, né? Então, assim, é importante a gente destacar que todos temos responsabilidades, porque às vezes tem aquela coisa de dizer, não, tenho a prefeitura para resolver, eu pago meus impostos, ou dizer, não, o consumidor é irresponsável, descarta o lixo. Não, todos têm responsabilidade e têm que assumir as responsabilidades, né? Pela produção, pela geração, pelo descarte, enfim, toda essa cadeia. Quando a gente fala em economia circular, que é um dos temas desse nosso papo aqui hoje, é importante a gente pensar, como você falou, que a gente precisa precisa pensar, né, nas substâncias que compõem aquela matéria-prima que a gente vai colocar no mercado, né? Se aquilo é reciclável, que destina... Ela tem que ser pensada lá da criação. O designer tem que pensar, né? Tem que pensar nisso. Todo mundo tem que pensar nisso. E aí, eu gostaria que você desse assim, uma amarrada nessa questão da economia circular no Brasil. A que ponto nós chegamos e em que a gente pode avançar para melhorar diante da nossa realidade atual? Uhum. Pois é, essa foi uma discussão grande, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como é que a gente faria isso que você mencionou, ajustado à nossa realidade, ou às nossas realidades do Brasil, né? Basicamente, o que é preciso oferecer para a população é o seguinte: nós temos que cobrar da população a mudança de hábito, comportamento de destinação correta, mas ele precisa ter como fazer isso, né? Então, o que deve ser cobrado do poder público e do setor empresarial no âmbito da responsabilidade compartilhada, como é que você viabiliza os canais para que a população possa colaborar e fazer a parte dela. Então, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, com base na experiência que o Brasil tem de sucesso com os catadores, a questão das cooperativas, dos pontos de entrega voluntária, saiu fortalecido como alternativa à coleta seletiva. São ações complementares que é de responsabilidade, então, da Prefeitura. Então, Prefeitura tem que oferecer a coleta seletiva e o setor empresarial participar através daquelas formas previstas lá na regulamentação da lei. Pontos de entrega voluntária, fortalecimento das cooperativas e garantia do escoamento do material reciclado. Então,
você pode ver que na regulamentação da lei você tem passo a passo, escalonado, a abrangência geográfica daquelas regras que dizem que o material que foi separado em determinada região deve ser encaminhado para a indústria, tá? Para ser reciclado. Então, a indústria, o setor empresarial tem a responsabilidade de fazer o escoamento daquele material. Então, como você bem lembrou, quando uma empresa trabalha no chamado Design for Environment, né, no projeto da embalagem, visando reduzir a quantidade de matéria-prima utilizada, inserir conteúdo reciclado, né, ela já está se antecipando ao que vai acontecer depois no pós-consumo. Ela está reduzindo a quantidade de material que vai ser utilizado para produzir aquela mesma embalagem. E ela tem que, no final, na ponta, garantir o escoamento, a compra desse material. Tá? Então, aquelas que trabalharam preventivamente no ecodesign vão gastar menos na ponta para garantir o fluxo de retorno daquele material que foi recolhido por catadores, cooperativas, sucateiros, aparelhistas, não importa, né? O que importa é que haja a reintrodução daquele material no fluxo produtivo. Por isso que aquelas empresas que utilizam embalagens que hoje não têm essa reinserção, ou elas vão gastar muito mais na ponta para fazer o escoamento, partindo para alternativas de reciclagem mais caras, tá certo? Então, vamos comparar, por exemplo, o plástico PET com uma embalagem filme multicamadas, né? O plástico PET lá da água, do refrigerante. No momento em que você tem liquidez no mercado para esse material, você tem um fluxo reverso, uma logística reversa, reaproveitamento desse material, para a empresa que está embalando colocando seu produto naquele material, ela está tranquila que ela não vai gerar uma pegada ambiental ruim para o planeta, né? Agora, aquela que está usando uma embalagem que não é reciclada, aí ela vai ter que desenvolver uma tecnologia que poderá ser diferente da reciclagem mecânica, por exemplo, né? E vai ter que partir para uma reciclagem química, né? Que é muito mais caro, né? Para poder solucionar o encaminhamento, né? A transformação daquele resíduo que foi gerado. Então, você tem que juntar e amarrar todas essas questões na equação, né? Quanto mais complicada é uma embalagem do ponto de vista da reciclabilidade que você coloca no mercado, pior vai ser depois em termos do ponto de vista do custo para você retirar essa embalagem do mercado. Então, hoje, se o material encalhou na cooperativa, né, no sucateiro, verificar quem é o fabricante e fazer com que esse material seja retirado. Pelo que a gente sabe, a maioria dos setores está preparado hoje para resolver esse problema sem você precisar, eventualmente, acionar judicialmente, né? A gente tem que evitar a judicialização nesse assunto que só atrapalha, né? Reduzir ao máximo a judicialização vai ser importante para o futuro do tema no país. André, eu acredito muito nas ações bem intencionadas de educação ambiental. A gente tem um trabalho feito nas escolas, a gente tem um trabalho, inclusive, de ONGs que fazem ações de limpeza de praias. E aí eu vou te fazer uma pergunta, às vezes é uma pergunta assim um pouco... Para algumas pessoas, eu já vi, colegas meus já me disseram, isso não vai resolver nada. Eu digo assim, não, isso não vai resolver. Mas não é o objetivo. O objetivo dessas ações não é resolver o lixo na praia, é alertar as pessoas para o que elas deixam ali naquela praia, para as consequências da responsabilidade que elas têm em relação ao que a gente falou, né? Em relação ao que elas consomem, ao que elas descartam. Nesse sentido, eu queria que você falasse para a gente a tua opinião de uma pessoa que trabalha nesse setor há muitos anos e teve contato com várias escalas dentro desse processo, né? Desde o nível governamental, industrial, lá na ponta com o catador, você tem contato com todas essas pessoas
sempre no teu trabalho, eu gostaria que você me dissesse o que você acha da forma como se trabalha a educação ambiental no Brasil, e eu queria que você dissesse para você se você vê uma forma de melhorar, né, a educação das pessoas nesse sentido, delas se sentirem, como eu sempre costumo dizer, parte da natureza, responsável por aquilo que como é que eu posso dizer, suprimido da natureza para virar matéria-prima e depois descartado na natureza na forma de resíduo, né? Como é que você acha que hoje se dá esse processo? Você acha que está adequado, que pode ser melhorado? Como é que você vê isso? Uhum. Pois é, essa é uma discussão longa, né? E ninguém duvida da necessidade de você investir na educação ambiental da população. Isso aí não há como discordar. O problema é que tem muitas vezes a gente participava de eventos, né, de discussões, onde a conclusão acabava sendo essa, que você precisa ter mais educação na população. O problema é o seguinte, é que a realidade ela é diferente. Você tem pessoas que tiveram a melhor educação, né, e, no entanto, não tem um comportamento cidadão, né? Então, ela joga o lixo na praia, ela joga o lixo na rua, ela não tem o sentido, né, a noção do que é a cidadania, né? E aí fica todo mundo chocado quando o japonês vem aqui para o Brasil, né? E eu acho que teve um jogo no Castelão que eles recolheram o lixo todo, né? Depois da partida, ficou todo nosso japonês. Mas escuta, e qual é a diferença, né? Quer dizer, isso mostra o nível, e aí não é educação, claro, mas é uma questão de comportamento, né? É de cidadania, é você entender que ao fazer aquilo você está prejudicando não apenas a você próprio, mas também ao outro, né? Porque o meio ambiente degradado, na verdade, você está socializando aí o prejuízo, né, para todo mundo, né? Se ficasse só para você, se fosse só um problema seu, né, seria diferente. Então, a gente tem que, eu acho, nas campanhas, a gente abordou isso algumas vezes, inclusive na campanha do Separe Não Pare, na época da política de resíduos, você tem que mexer um pouco com o lado da cidadania, né? A gente tem que aproveitar, está fazendo um monte de discussões agora, pós-pandemia, como é que vai ser o nosso comportamento. Então, esse é um assunto para ser colocado na discussão do pós-pandemia, né? Vamos continuar com o mesmo comportamento, né? Aleatório com relação, também no caso ambiental, da destinação de resíduos, ou nós vamos rever os nossos comportamentos e vamos seguir o exemplo dos japoneses da Copa do Mundo, né? Pois é. Eu queria fazer aqui uma última perguntinha rapidinha antes da gente ir para a nossa despedida, que a gente já está aqui nos 10 minutos para acabar, passa rápido, né? Uhum. Com relação ao atual governo, a gente tem tido aí uma série de notícias não muito agradáveis para a área ambiental do atual governo, mas assim, eu ainda nem, eu confesso que eu não vi um posicionamento desse governo em relação a essa questão específica dos resíduos sólidos. Você dá notícias de como é que estão as políticas aí de uma forma mais nacional em relação à questão dessa área de resíduos sólidos? Pois é, a gente tem visto alguma movimentação do ponto de vista de cadeias, né, de logística reversa, alguns acordos que estavam previstos na regulamentação da Política Nacional de Resíduos saindo, né? Agora vamos ver como vai se dar na prática, né? Qual vai ser o resultado prático. A gente teve um exemplo, por exemplo, o caso de lâmpadas, que é confuso, né? As pessoas se confundem porque eles dizem que só recolhem, só podem receber de pessoa física. Aí se você tem um bar, um restaurante, um escritório, enfim, você não pode entrar no programa previsto lá de logística reversa. O descarte é só domiciliar, né? Então, mas você recolhe impostos sobre a lâmpada, sobre todas as lâmpadas, as que são geradas, são utilizadas em casa ou no comércio. Então, a gente precisa ver como é que a coisa vai se consolidar,
Mas é interessante você ver movimentação no setor de eletroeletrônicos, né? Agora mais recentemente no setor de medicamentos, e vamos ver como fica o apoio às prefeituras dentro do programa Lixão Zero que foi lançado, né? Foi prometido um aporte de recursos para o gerenciamento integrado, e aí envolve desde de coleta seletiva até os lixões, né? O fechamento dos lixões. Mas isso foi no final do ano passado, e agora a gente tem o problema aí da Covid, ainda é cedo para avaliar como é que o impacto de todas essas ações, né? Vamos ver. Pois é, eu aqui, você falando e eu me lembrando outras coisas, o tempo está acabando e não dá tempo de falar tudo, né? Mas, assim, a gente tem que ter uma coisa importante aí no ponto de vista, você falou dos municípios, que é a questão da governança, né? Aqui mesmo no Ceará, a gente tem está tendo um trabalho agora da Secretaria de Meio Ambiente, mas há muitos anos a gente está com alguns consórcios aí emperrados por questão de governança, porque não dá para ter um aterro sanitário em cada município, né? Aí tem que ter consórcios, e é uma coisa muito travada, muito complexa, muito complicada, que a gente nem teve tempo de conversar aqui, mas que é importante citar, né? E com relação, você falou aí a questão das lâmpadas, né? O consumidor realmente fica muitas vezes inseguro, né? Você tem a questão das lâmpadas, dos medicamentos, que as farmácias devem receber os medicamentos vencidos, mas não é toda a farmácia que recebe, as pilhas, né? Aí você tem alguns setores que já são um pouco mais organizados, né? Como a questão das baterias de carro, quando você troca, ele já fica com a bateria velha, né? Os celulares também já deram uma melhorada nisso aí, mas ainda há muito para se avançar. Você falou aí dos eletrônicos, ainda tem muita coisa para ser feita. A gente conhece algumas iniciativas, aqui no Ceará mesmo a gente já tem algumas empresas que fazem, recebem, desmontam e destinam os componentes, mas é algo bem complexo, porque se você for considerar que o equipamento eletrônico tem vários materiais, né, ele realmente é algo que tem que ser descartado com muita responsabilidade. Bom, eu queria passar agora a palavra para você se despedir, porque a gente já está com 5 minutinhos aí para acabar, né, e dar a tua mensagem final aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live. Pois é sempre um prazer falar de lixo, né? A gente, quando começa, não quer parar. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que eu acho que é um desafio para frente para o país, que é a questão dos consórcios. Não vamos avançar se não resolvermos essa questão. Dá trabalho, a gente sabe das questões políticas que envolvem, mas, como você bem mencionou, não dá para ter um aterro sanitário por cada município do país. Você também não precisa ter o mesmo galpão de triagem da coleta seletiva, um para cada município. Você pode, muitas vezes, juntar alguns municípios menores. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. O pessoal aqui em São Paulo está fazendo um esforço, né, para juntar muitos municípios e resolver essa questão. Os países que são referência em resíduos resolveram desta forma, né? Se você for para a Europa Ocidental, avançaram depois que organizaram, né? Se organizaram em consórcio para a gestão dos resíduos. Então, acho que esse é um ponto crucial para a gente avançar, um dos grandes desafios pela frente. Falamos da economia circular, né, do conteúdo reciclado, e outro desafio que fica é a questão dos tributos, que a gente também não conseguiu resolver na política de resíduos, que é desonerar a cadeia de reciclagem. Muito da informalidade que nós temos hoje na cadeia de reciclagem se deve à reincidência de impostos. Não faz sentido um reciclador pagar o mesmo imposto que quando você recicla, do que comparado com o material virgem. Então, esse é um ponto também para a gente avançar, resolver, para reduzir a informalidade, permitir atrair novos investimentos, né, novos investidores, e avançar mais na cadeia de reciclagem. Assim, antes de encerrar aqui, quero registrar aqui que o Hélio Bergamini falou que em Peruíbe também não tem coleta seletiva, mas essa é uma realidade de boa parte do nosso país, né, André? Acho que boa parte ainda não conta com sistema de coleta seletiva, e onde tem, ainda não atende toda a população, né? São alguns bairros, algumas áreas da cidade. Eu acho que a gente ainda tem muito para avançar nisso, tanto
tanto o governo quanto todo mundo, né? Como a gente conversou aqui, a gente tem uma realidade que ainda está muito aquém daqueles japoneses, né, que arregaçaram as mangas lá e aí ficou todo mundo surpreso com a atitude deles, né? Era para ser uma atitude de todos nós, né? A surpresa é exatamente com a estranheza de que nós não tomamos esse tipo de atitude, infelizmente. Mas a gente tem esperança que vá avançar, vá melhorar e que a gente consiga chegar lá, né? Porque ainda tem um caminho aí a ser percorrido. Acho que a mesma estranheza, uma estranheza parecida, é exatamente o pessoal que vai para essas ações de limpeza de praia. Quem está lá tomando a sua água de coco, a sua cerveja, comendo seu caranguejo, olha, às vezes, com estranheza para quem está recolhendo o lixo dele ali na praia, né? Mas é uma atitude que tem, na minha compreensão, tem um cunho educativo. Eu acredito que cada ação dessa é um grãozinho de areia a mais nessa construção coletiva de que a gente precisa realmente ter uma atitude cidadã, né, em relação a tudo, né? E os resíduos não são diferentes, fazem parte da vida de todos e todas nós, né? Não tem como escapar disso. Eu queria mais uma vez, André, agradecer, né, você ter aceitado o convite da Agência Econordeste para bater esse papo aqui com a gente sobre esses assuntos tão pertinentes do nosso dia a dia, né, que muita gente às vezes esquece de pensar sobre isso, né, mas também esperando que esse momento de pandemia tenha servido para algumas pessoas refletirem mais a respeito, né? Eu não sei como é a tua logística aí na tua casa, mas aqui em casa, no começo a gente ficou realmente preocupado, né? Até a gente ver que ia conseguir manter o fluxo, né, de entrega do material, porque quem está acostumado a separar, nossa, a gente não consegue nem pensar em colocar aquilo ali no caminhão para levar tudo junto para o aterro sanitário, né? Exato. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade, Marcela. Sempre um prazer participar das suas atividades. Conte sempre com a minha participação. E não esqueçamos que temos eleições municipais esse ano, né? Então vamos cobrar dos candidatos, né, o que eles pretendem fazer com relação à gestão do lixo, que é de responsabilidade das prefeituras no Brasil. Tá joia. Quero agradecer a todas e todos pela participação na nossa live e dizer que esse conteúdo vai ficar disponível no IGTV e a gente também vai subir para o nosso canal no YouTube. Muito, muito obrigada a você e a todos e todas que acompanharam a gente aqui hoje. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Vocês também.